o ícone de gravação. Acho que agora foi. Foi para você? Está aparecendo, está gravando? Tá. Então tá, boa noite, gente. Hoje é nosso último dia de aula aberta do semestre, esse circuito de aula aberta que nós fizemos nesse momento de isolamento. Estou muito triste por ser o último dia, mas ao mesmo tempo feliz, porque a gente vai fechar com chave de ouro, com egressos queridos do curso e queridos da Unicinos, que a gente tem o prazer de contar. Fiquei muito feliz com o aceite de todo mundo de estar aqui participando, contando um pouquinho da sua experiência enquanto empreendedor, falando um pouquinho sobre as experiências, e eu gostei de ter chamado pessoas diferentes. A sua é recém-formada, então ela recém começou a abrir a sua agência, a trabalhar e ter o seu modo de trabalho e pensar em como trabalhar e empreender com comunicação, então é muito legal. A Cris já se formou há um tempinho, um pouquinho maior do que a Su, tá aí nessa batalha, tá com seu parceiro, né, o Matheus também, eu chamo o Machá ou Mátio Comunica? Match. A Match de Match mesmo. Isso, tô vendo, tipo... isso. É bom assim, que a gente passa os micos logo junto. E a Gil também está empreendendo, tem alguns projetos muito legais. Se tu puder falar também dos outros projetos que acabam se espalhando junto, assim, contigo e com a tua empresa, eu acho bem legal. Gostaria que tu contasse um pouquinho sobre isso. E, enfim, é um prazer bem grande. Vamos começar, então, com vocês falando. Enquanto vocês vão falar, de repente eu e nós, né, que estamos aqui participando juntos, a gente fecha os microfones para não interferir na fala. E aí, quando eu achar pertinente ou, enfim, puder ajudar de alguma forma, eu ativo o meu microfone e falo com vocês. E vou vendo também no chat se tem alguma pergunta. E também coloco algumas considerações ali para depois a gente discutir. Cada um fala um pouquinho sobre a sua empresa, sobre as suas, enfim, apreensões e o que está, né, vindo junto com todo esse processo de empreender em comunicação junto. E aí depois, de repente, a gente abre para todo mundo debater, vocês falarem um pouquinho juntos. E se a plateia nossa virtual tiver perguntas, a gente também pede para a galera abrir os microfones se quiserem, tá bem? Então, acho que é isso. Cris, eu jogo a bola para ti, então, para tu começar junto com o Matheus. Fiquem à vontade, e aí, qualquer coisa, eu tô aqui para interagir com vocês e ajudar, tá bom? Muito obrigada pela presença. Certo, boa noite, então, para todo mundo, para quem conheço, alguns, outros não. Como nós somos dois, a gente resolveu, assim, se dividir um pouquinho, então, né, para falar sobre a nossa agência e também sobre os serviços que a gente faz hoje. E, enfim, eu vou começar, assim, só contextualizando um pouquinho mesmo, para falar um pouquinho da Match, que é a nossa agência, e depois o Matheus vai trazer um pouquinho mais, assim, dessas experiências que a gente tem, enfim, como foi nosso começo e os desafios que a gente tá encontrando aí nesses 6 meses, né, de oficial, assim, que a gente está com esse projeto, né? Então, falando um pouquinho, assim, só da Match, né, a gente resolveu, para se diferenciar um pouquinho no mercado de trabalho, focar um pouquinho mais na área da gastronomia. Então, hoje a gente tem alguns clientes de outras áreas, mas nosso trabalho é bem focado, assim, para estabelecimentos gastronômicos, né, fazendo toda essa parte de comunicação, tudo que a gente pode oferecer, né, dos serviços de comunicação. Então, a gente busca aí fazer um trabalho bem personalizado, assim, com cada cliente, para identificar os serviços, né, que a gente pode oferecer para esse cliente. Então, hoje a gente, né, só explicando um pouquinho realmente, assim, mais a fundo o que a gente faz, hoje a gente divide nosso trabalho, assim, em 3 pilares, né, o primeiro pilar seria, assim, mais o ponto de partida, onde a gente faz a criação da marca mesmo, toda a parte de identidade visual, faz também uma consultoria, né, para fazer um diagnóstico, assim, de cada marca, identificar, então, todas as oportunidades, e aí, sim, a partir disso, fazer um planejamento de comunicação a longo prazo e também a curto prazo, né, acompanhar com o cliente, assim, mensalmente, fazer um planejamento
mensal com ele dentro de tudo aquilo de comunicação que a gente vai oferecer. O segundo pilar seria mais a parte de conexão, tanto online quanto offline. Então, é real mesmo fazer ali a parte de criação e produção de conteúdo, gestão de mídias sociais. Então, se né, dentro dos serviços que o cliente contrata, a gente faz a gestão de fato das redes sociais, todos os passos mesmo, desde né, da criação do conteúdo, mas também do calendário mensal de postagens, a interação com os públicos, e em toda a parte offline também, né, essa parte de material gráfico, enfim, offline que a gente pode oferecer também. E aí, por último, o último pilar seria a parte mais de experiências, onde a gente foca mais na parte de eventos, de ações com influenciadores, ações de relacionamento, outras estratégias que a gente pode né, agregar, fora não só essa parte de redes sociais, que hoje é o mais forte, hoje é que a gente consegue também nesse cenário de pandemia oferecer da forma mais forte para os clientes, mas a gente tem também, então, essa parte das outras ações. Aí, como eu falei no início, atualmente a gente tem alguns clientes de outras áreas, mas a gente até ia trazer a apresentação, acabou não colocando, mas pode depois em outro momento também apresentar um pouquinho assim, do trabalho que a gente faz. Essa parte de produção de conteúdo mesmo, das ações de relacionamento, fotografia de produto, vídeo. Então, são alguns dos serviços que a gente oferece hoje. E acho que o Matheus pode complementar também o que ele quiser, e ele vai trazer um pouquinho mais, assim, como é que foi esse nosso processo, né, para chegar até aqui, né, onde a gente está hoje, como é que a gente iniciou esse trabalho. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, a gente ficou mega feliz de estar podendo aqui hoje compartilhar um pouco com vocês da nossa trajetória, né? Só para contextualizar um pouquinho, então, eu sou formada em RP também, pela FAMECOS, pela PUC, e eu conheço a Cris já faz uns 3 anos, né, Cris, eu acho. E as minhas experiências particulares, eu sempre trabalhei com eventos, desde o meu primeiro semestre. Então, sempre tive muitos contatos, muitas conexões. E nesses últimos anos, eu e a Cris, nós fomos colegas de trabalho há 3 anos atrás. E uma das conversas de bar que a gente saiu pro final de semana, a gente trocou uma ideia e disse, a gente tinha que ter o nosso próprio negócio um dia. Só que esse dia demorou um pouco, né? Então, há 2 anos atrás, a gente acabou criando esse projeto, a gente tem uma agência. No início, nós tínhamos uma outra ideia de negócio, então a gente ia atender todos os clientes de todas as áreas e todos os segmentos, né? E a gente continuou com esse projeto tocando aos poucos, porque como nós trabalhávamos já numa empresa e estávamos estudando, nós não tínhamos tempo de conciliar tudo. Então, acabou que surgiu um cliente por uma conexão nossa. Então, a gente começou a fazer alguns trabalhos já 2 anos atrás, e agora esse ano, com a pandemia, né, eu acabei saindo da empresa que eu estava, a Cris também, a gente estava com um projeto já desenhado, digamos assim, e eu chamei a Cris e disse, Cris, é agora ou nunca. Então, a gente vai ter que vai ter que ir para a rua e vamos tirar o nosso projeto do papel. Então, entre abril e maio desse ano, a gente começou, então, revisar todos os nossos planejamentos, nosso modelo de negócio, e daí foi aí, que nem a Cris comentou, que a gente decidiu focar na área da gastronomia, porque a gente quer se tornar especialistas na área da gastronomia, porque a gente sabe que tem diversas agências, né, e diversos negócios, então a gente acredita que isso vai ser um diferencial para nós já no próximo ano. Então, a gente começou com o nosso negócio, né, e até hoje a gente mensalmente e semanalmente, a gente tem algumas reuniões, a gente até brinca que tem reuniões de feedback, porque hoje é só eu e a Cris que a gente faz tudo, né, então a gente acaba se dividindo entre as nossas tarefas, e a gente estava falando até esses dias, a gente está indo muito bem pelo início que a gente fez, porque a gente começou o nosso negócio, e a gente não chegou a prospectar, né, clientes. A gente já, com as nossas conexões, a gente já iniciou em maio já com 3 clientes. Então, para nós, a gente começou mega feliz, porque todo o trabalho ainda que teria da gente posicionar a nossa marca, a Match Comunica, e também atrás de clientes, a gente já começou já com clientes, né? Então, a gente já começou já trabalhando,
E, claro, a gente até estava falando hoje que o quanto é importante essa questão de conexões e relacionamentos, que esses 3 clientes que a gente iniciou o nosso negócio, são clientes que já trabalharam com a gente ou em algum evento, ou em alguma ação, ou de alguma oportunidade de emprego que a gente acabou se conectando, né? Então, o quanto essas relações, essas conexões, principalmente durante a faculdade, elas fazem a diferença, né? A gente até brinca assim, pode ser que hoje o fulano tu não vai precisar dele, mas o outro dia tu vai cruzar e tu vai precisar dele, né? Então, a gente trabalha até com nossos clientes bastante isso, que é essa questão do relacionamento, né? Não sei se quer complementar mais alguma coisa, Cris. Eu acho que para a gente, assim, né, falando sobre essa parte de empreender, a gente enxergou, assim, como o Matheus falou, são 2 desafios, né? Empreender já é um desafio por si só, e aí a gente resolveu também dar o pontapé inicial nessa época de pandemia, assim, né? Mas a gente tem, assim, essa consciência, né, de que empreender é algo importante, assim, pensando na nossa profissão, enfim, no que a gente quer, no trabalho pessoal mesmo, no que a gente quer fazer pessoalmente, né? Mas o quanto também tem esse resultado gradual, assim, então a gente tem essa consciência de que o resultado, né, vai vir a longo prazo, então eu acho que é um desafio, mas é um maior aprendizado, assim, que a gente tem tido nesses meses de trabalho, assim, de que o resultado realmente, ele vai vir gradualmente, não, a gente não está esperando, tá super posicionado no mercado no primeiro, segundo, terceiro mês, isso, né, vai acontecer com o tempo, assim, então acho que tem sido uma experiência legal, assim, né, e a gente está torcendo muito para crescer, enfim, para que dê certo. E uma das coisas até da questão da área gastronômica, como com a pandemia, a área da gastronomia foi uma das áreas mais afetadas, restaurante fechando, bar fechando. Quando a gente começou, também a gente já começou a sentir o quanto é importante a comunicação para os pequenos negócios, né? Porque muitos negócios que passaram pela gente, que a gente teve reunião, ou que acabaram por não fechar com a gente, ou optaram por aguardar, ou realmente fecharam porque estavam sem investimentos, a gente teve que sentar e trazer também essa importância da comunicação, né? O quanto o digital também é importante, minha pandemia, e quanto está sendo e foi mais desafiador ainda trabalhar nessa área, porque muitos estabelecimentos estavam sem investimentos, né, para a comunicação. Então, a gente sentar com eles e tentar fechar uma parceria para poder ajudar nesse momento também, principalmente os nossos primeiros clientes, assim, foi muito parceria, assim, para a gente poder organizar e sentar com eles e trazer também essa questão da comunicação, o quanto é importante para eles, né, e nós, profissionais, né, reforçar isso o quanto é importante, porque a gente sabe hoje que tem muitas empresas e lugares e pessoas que acham que tudo é fácil, que não precisa de uma comunicação, né, então a gente sempre tenta trazer isso para os nossos clientes, o quanto é importante. Eles não reclamam do preço com vocês? Sim, reclamam do preço. Acontece muito isso. Teve até um caso recente que a gente chegou numa proposta e daí a cliente falou, ai, baixa mais um pouquinho, sabe? E daí a gente chegou e trouxe assim, olha só, esse é o nosso valor, a gente está fazendo ainda uma promoção, entre aspas, né, para a gente iniciar esse nosso trabalho. E a gente sempre tenta trazer para o cliente que não é só criar o post, assim, né? Ou, é só fazer um post, entendeu? Só que não é isso. Então, até às vezes a gente traz nas nossas reuniões, a gente brinca, né? Que a gente traz até alguns temas bem específicos da área da comunicação, alguns nomes diferentes, daí o cliente fica assim, o que é isso? Daí a gente explica, olha só, isso é isso, a gente fazer um brainstorm. O que é brainstorm? O que é isso? A gente faz uma reunião, a gente conversa, então a gente tenta trazer alguns elementos para engrandecer, digamos assim, a nossa área, né, e valorizar, claro, porque a gente sabe, porque o tempo que eu vou ficar sentado fazendo um estudo de marca, fazendo planejamento, isso custa tempo, né? O cliente, ele não vê isso, né? Teve até um caso de um cliente que a gente foi entregar o nosso relatório e a gente trouxe para ele quantas horas a gente ficou trabalhando em cima de cada etapa, sabe? Quantas horas a gente ficou planejando, quantas horas a gente ficou postando, quantas horas a gente ficou interagindo. Daí a gente mostrou para ele, daí deu 60 horas, ele ficou assim, como assim vocês ficaram 60 horas, sabe? Daí ele parou e refletiu um pouco, sabe?
mas acontece bastante. Eu estou botando aqui, escrevendo ao mesmo tempo que eu estou tentando falar com você. Mas eu gostei bastante dessa colocação de vocês, de falar, inclusive dessa parte mais perrengue, assim, né? Do quanto às vezes é importante falar para o nosso cliente o quanto a gente se dedica para o trabalho dele. Eu achei ótima essa sugestão, inclusive, que ficou de vocês explicitarem para nós que sim, vocês colocam quantas horas trabalhadas em cima daquele cliente vocês colocam no relatório dele, para que ele saiba, né, o quanto vocês se dedicaram para realmente fazer o trabalho dele. Gostei de perceber, ali no Instagram de vocês fica bem claro, já dei uma fuçada antes de hoje, apesar do mico, né, de ter falado matcha e tal, tentando fazer um nome mais diferente do que match. Então, sim, já tinha olhado e gostei de saber que vocês têm um nicho bem específico de gastronomia e vocês também trouxeram isso para a narrativa de hoje, porque eu acho muito legal. Às vezes a gente tem tanta área para atuar e trabalhar. RP a gente já tem muito isso, né? Eu acho que o Matheus tem outra escola, digamos assim, de formação, mas não é diferente. A PUC trabalha com os professores igualmente, como na Unicinos, eu também transitei pela PUC, sou formada lá, os colegas são todos muito próximos, os professores são os queridos e que também foram meus professores, porque o Matheus sabe que os professores da PUC, eles são professores há bastante tempo, então, ou eles foram meus colegas de mestrado, doutorado, ou eles foram meus professores também, e aí eu sei que a pegada é exatamente igual aqui na Unicinos que a gente faz, e aí a gente sabe que desde o início o nosso aluno, ele se sente assim, um pouco confuso lá no iníciozinho do curso, nossa, tem tanta coisa para fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou me especializar, o que a RP faz, e aí depois ele vai fazendo a trajetória dele, entendendo o que o curso faz e o que o curso oferece, e que sim, nós temos um monte de possibilidades, desde comunicação interna, comunicação externa, trabalhar com assessoria de imprensa, assessoria, né, enfim, aspas de comunicação, trabalhar com redes sociais, trabalhar com eventos, é uma grande gama. E aí vocês pontuarem especificamente que vocês têm esse desejo e que vocês estão investindo em trabalhar mais focado na área da gastronomia, eu acho muito interessante e muito legal, e eu realmente acho que é um valor do trabalho de vocês, né? É uma coisa que vocês já delimitam desde sempre, que bom, porque mostra que vocês têm um nicho, têm um foco, querem, aspas, gastar a energia de vocês com isso, e isso faz com que vocês tenham um diferencial, e esse diferencial é de vocês, né? Gostei de ver, a Cris teve uma trajetória muito legal ao longo do curso dela, ela passou pela JEX, ela passou pelo Instituto do Câncer Infantil, que hoje a Dandara trabalha, provavelmente elas foram contemporâneas lá dentro, trabalharam juntas, e é muito gostoso ver vocês tendo esse né, enfim, esse ímpeto de empreender, que é diferente mesmo. E eu queria que vocês contassem, assim, eu sei que a trajetória de vocês é curta, e vocês já iniciaram num processo muito difícil no meio da pandemia, e, né, arriscaram ali no meio da pandemia, trabalhar com gastronomia provavelmente não deve ter sido fácil, e eu queria que vocês falassem o que de mais interessante, mais diferente vocês passaram ao longo desses meses, e também o maior perrengue, assim, que vocês passaram nesse momento de pandemia, principalmente por vocês trabalharem com gastronomia, né, que eu acho que muitas das pessoas tiveram que se reinventar, assim como a área de eventos também. Vou começar e aí depois o Matheus fala também, assim, mas eu acho que ter iniciado nesse período, assim, teve o lado, claro, teve os desafios ali, o lado difícil, mas foi positivo também, assim, porque a gente teve que se superar um pouco, assim, né, em relação a isso, buscar outras alternativas e estratégias para conseguir fazer o nosso lugar ali também, né, no mercado de trabalho. Então, assim, acho que né, a gente teve algumas situações, assim, mas acho que o mais complicado nesse período é essa questão, assim, depois o Matheus pode trazer outras coisas, mas de tantas incertezas, assim, né, os lugares tiveram que fechar e abrir várias vezes, então, atualmente a gente está passando isso com um cliente, assim, né, ele teve que
enfim, fechar agora o estabelecimento dele e tudo mais, e a gente também teve que pensar uma forma de, está pensando ainda, né, não comunicou, mas tem que pensar uma forma de como a gente vai passar isso para o cliente, de como vai manter as pessoas interessadas num local que vai passar um período fechado, né, então é uma comunicação, uma forma de comunicar muito específica, assim, né, da gastronomia. Eu acho que a gente quis isso tanto para se diferenciar mesmo, né, dentro de tantas outras agências que já existem, e também porque era um segundo assunto que a gente gostava em comum, mas acho que e também a gente poder realmente se especializar em alguma coisa, né, ter propriedade para trabalhar com isso, não só com comunicação, mas com uma área, assim, tão específica. Então, eu não sei se o Matheus lembra de mais alguma coisa, assim, que gente, né, o nosso período, a gente está um pouquinho mais de 6 meses, né, de trabalho, assim, mas a gente, às vezes, um número de clientes não tão grande, mas já um volume grande, assim, de trabalho, então, né, não sei se o Matheus lembra de mais alguma coisa, assim, que a gente tenha... Não, eu acho que, assim, claro, tem seus altos e baixos, né? Até a Cris estava comentando, e a gente achou muito legal, porque sempre eu e ela, né? Então, às vezes, a gente tá, ou algum tá um pouquinho, às vezes acontece isso, e acontece com qualquer pessoa, independente se for no trabalho ou empreendendo com seus altos e baixos, né? Então, acaba que uma semana um tá um pouco mais animado, mas o outro tá super animado. Então, um acaba erguendo o outro, a gente brinca, né? Então, nesses 6 meses, sempre teve, vai continuar tendo, né, essas questões de altos e baixos no empreendedorismo, porque às vezes a gente também, eu sou muito ansioso, então, às vezes eu fico assim, meu Deus do céu, tem esse projeto, Cris, vamos tocar e vai dar. Depois eu paro, não, peraí, não vai dar em 2 dias, tem que ser mais tempo. Então às vezes acontece isso, né, mas no fim, tudo sai, tudo vai dar certo, né. E eu acho que essa questão que a Cris falou das incertezas é um grande desafio nosso, porque assim como está tudo aberto hoje, amanhã está tudo fechado, né? Então, a gente até a gente tem um planejamento trimestral, planejamento mensal com o nosso cliente, só que, principalmente na área da gastronomia, porque a gente está atendendo alguns outros clientes de outras áreas, esses outros clientes não têm tanta mudança, mas o da gastronomia tem bastante mudança. A gente acaba tendo um cronograma, só que toda semana ele muda, porque, mudou algum decreto, entrou algum produto novo, mudou alguma coisa, então a gente é muito flexível com os nossos clientes, né? Até a gente traz muito isso, a gente é muito flexível, e acontece muito do, tipo assim, comprei um produto hoje, fui lá no Atacadão hoje comprar insumos e comprei um produto em promoção, quero fazer uma promo amanhã, vamos. Então, a gente tem que estar preparado, e a gente está preparado para esses tipos de momentos e situações que acontecem muito na nossa área, né? Principalmente da gastronomia, por essa questão dos estabelecimentos, né? Legal. Como vocês estão 100% da empresa aqui, ao contrário das gurias que vão falar a seguir, queria perguntar uma coisa bem peito aberto mesmo, bem específico, porque eu sei que às vezes é uma curiosidade dos alunos, que ainda estão em formação, mas como vocês dois estão os dois aqui, eu queria que vocês falassem dos aspectos mais formais mesmo, de pensar em abrir a MET, sabe? Tipo, como que vocês se organizam em termos de trabalho, de produção de vocês, de fluxo de trabalho, como é que vocês desenharam a MET na cabeça de vocês, e como que vocês executam, assim, as coisas, sabe? Mais para que também os colegas vejam aquela parte que fica oculta, sabe? De dentro de uma empresa, assim, contar isso, porque eu acho que isso é muito importante para quem está ainda na faculdade, daqui a pouco, de repente, pensa em empreender. A Su, não sei, tá? Eu estou chutando o que eu vou falar agora, mas eu tenho assim, a impressão que a Su, ela, na faculdade, foi coletando várias informações e tentando, enfim, desenhar quem ela queria ser depois de formada, mas tenho certeza que ela passou uns perrengão, assim, para descobrir, sabe? Como começar, o que fazer, como cobrar para o cliente, como cobrar o seu tempo, esse tipo de coisa, assim, que a pessoa vai tateando, às vezes, no escuro. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês para, enfim, ajudar os colegas que estão aqui. E eu ainda não sei fazer nada direito, tá? Eu revelando aqui teus podres e tu ainda me confirmando.
Bom, vou começar e depois a Cris complementa. Até essa questão de valores, tá? O que a gente fez? A gente acabou usando algumas tabelas da área mesmo de relações públicas. A gente sabe que não é o valor ainda, né, necessário. Até porque a gente estava começando, então a gente se baseou dali e tirou um valor hora de relações públicas e botou numa tabela quanto tempo mais ou menos a gente demora para fazer cada tipo de trabalho, né? E a partir disso a gente foi criando pacotes para a gente poder ofertar para os nossos clientes, né? Hoje a gente já passou por várias plataformas de organização até a gente achar uma perfeita que desse match com a gente. Então a gente usou já o Asana, usou Trello, hoje a gente usa o Miro, porque como o Miro tem muita função de post-it e como tem muita mudança de planejamento, então é só puxa para cá, puxa para lá, é muito mais fácil, rápido. E daí eu e a Cris, a gente já tem esse acesso juntos, né? Então a gente tem ali todo o planejamento de todos os meses anteriores dos clientes, a gente tem a semana dos nossos clientes, as ações desse mês dos nossos clientes, a gente consegue ver ali, fazer print, mandar para o nosso cliente, então fica até mais rápido, fácil e prático também, né? Até uma questão, qual é esse app? Na verdade, ele é um site, eu vou até botar o link depois para vocês ali, ele é gratuito, maravilhoso, ele é uma tela infinita. Então, tu consegue, o Miro, isso, então tu consegue usar tudo, tu consegue fazer organograma, fluxograma, tudo, ele é maravilhoso, tu consegue fazer uma aula com ele, fazer um brainstorm com teu cliente usando o Miro, então ele é maravilhoso, somos suspeitos a falar dele. O Miro e também muita planilha no Excel, muita planilha Excel de financeiro para a gente cobrar nossos clientes. A gente normalmente sou eu que faço isso com os clientes, né? Daí a gente faz uma cobrança formal por e-mail, né? Até essa questão, assim, de trabalhar o atendimento com o cliente, a gente começou a estar fazendo muito WhatsApp. E o que acontece? Para o cliente, claro que é melhor, é mais fácil pelo WhatsApp. Só que para nós não, porque acaba passando alguma informação. Como a gente tem 3, 4, 5 clientes, vai passar. Em algum momento vai passar. Então, para não dar merda, né, a gente faz assim, tudo por e-mail, sabe? Então, a gente manda e-mail para o cliente, reforçando as coisas e reforça para eles. Respondem no e-mail. Porque se passar alguma coisa, se for alguma falta nossa, a gente, né, enfim, vai tomar bronca, né? Mas melhor por e-mail, que a gente tem já a nossa organização, tem acesso, não passa informações. Né? Então, isso é muito, muito importante, porque os clientes, às vezes, se fazem de louco e mandam no WhatsApp 1h30 da manhã, quero uma promoção para amanhã. Daí eu não vejo a mensagem, fica. Né? Então, a gente sempre tenta formalizar tudo por lá. A nossa organização hoje, a Cris prefere mais trabalhar tarde e noite, eu prefiro mais manhã e tarde. Então, a gente, normalmente de tarde, a gente faz nossas reuniões de pauta, de organização, de planejamento do cliente, e daí nos turnos inversos a gente vai fazendo as nossas demandas, né? Hoje a gente não tem, na verdade, a gente não tem nenhum cargo um ao outro, né? Mas a gente tem as nossas demandas bem definidas um ao outro. Então, eu fico mais até com o cliente, no atendimento, na prospecção, no planejamento, a Cris mais na produção de conteúdo, produção gráfica, nas estratégias de patrocinados. Então, a gente faz algumas divisões, mas acaba que a gente acaba revisando tudo um do outro, né? Então, hoje ainda, claro, a gente tem esse privilégio de poder ter tempo de compartilhar um com o outro e um outro revisar, né? Então, hoje, por enquanto, essa é a nossa organização. Eu não sei se tu quer complementar alguma coisa, Cris. Não, acho que é isso, assim, né? Hoje, como a gente consegue ainda, né, com o número de clientes que a gente tem, a gente consegue dividir as tarefas entre nós dois, a gente tem alguns parceiros, assim, para trabalhos específicos, né, mais relacionados a foto, a vídeo, ou alguma ação específica, e de restante, como o Matheus falou ali, a gente acaba, né, fazendo nossa divisão de trabalho, mas divide tudo um com o outro, né, mas a gente ainda está descobrindo, assim, e desenvolvendo nossos processos, né, então a gente está buscando, assim, já obviamente evoluiu muito, assim, do que era no começo, mas a gente já conseguiu formalizar, assim, alguns processos, né, para a nossa organização, mas eu acho que é por aí. Só para ser Pergunta da Cris. A pergunta da Cris. Quero saber se o hambúrguer do Grêmio foi inspiração para seguir essa área, seria? De modo geral, né, eu tenho para, né, obviamente a maioria das pessoas não sabe, mas eu tenho a fama porque eu como muito hambúrguer, né, eu sou muito fã de hambúrguer, então, mas certamente isso influenciou, assim, né, tanto eu quanto o Matheus gosta também nessa área de gastronomia, então, né, isso foi
um dos pontos decisivos. Sim. E qual é o maior desafio que vocês enfrentam assim no dia a dia? O que fica mais difícil para vocês? É a gestão do trabalho, é a gestão do tempo, é a gestão financeira, é a entrega para o cliente, é o relatório pós, sabe? O que é o pior assim para vocês? Eu acho que nesse momento, assim, como a gente acaba fazendo todas as etapas com o cliente, assim, acho que a nossa, né, o nosso desejo hoje seria poder ter outras pessoas, né, trabalhando com a gente, né, hoje a gente faz tudo, mas a gente sabe que cada pessoa tem as suas aptidões, assim, e que a gente poderia ter pessoas mais específicas para certas atividades, né, que estariam talvez executando melhor que a gente. Então, esse que é um desafio, assim, para a gente, eu acho, de crescer e poder ter outras pessoas na equipe, assim, para fazer algumas tarefas, né, para que a gente possa ficar, obviamente que a gente vai fazer essa parte operacional, mas que a gente possa ficar mais também no penso, né, mais próximo dos clientes, né, tendo outras pessoas executando outras tarefas, para que a gente possa tá olhando, assim, o negócio, o trabalho, a agência com um olhar mais geral, né, não tão preso a todas as tarefas, assim, do dia. Legal. Que bom, espero que vocês em breve possam ter a possibilidade de chamar, e daí vocês podem vir na universidade, que a gente tem um monte de aluno bom aí para ser estagiário de vocês, e espero que vocês cresçam a ponto de conseguir chamar a galera para a equipe de vocês. Eu posso passar a palavra para outra empresa, digamos assim, que bonitinho falar isso, né? Então, me dá um orgulho Sim. na gente. Antes, antes de chamar a Gil, que eu gostaria que fosse a próxima, mas enfim, na verdade, como a Gil, ela é a mais madura em termos de empresa, ela está um pouco há mais tempo do que todo mundo. Eu queria começar com a Su, para poder a Su trazer todos os perrengues, tudo que ela tem para falar, ela vai jogar em cima de nós, assim, tudo que eu gostaria que realmente ela falasse, porque sim, eu acho que o intuito de chamar ela, justamente para entender que ela está começando, que ela está ali naquela situação, que ela também está entendendo o seu próprio espaço e criando, né, a sua própria empresa, é o que eu acho que seria legal para trazer para os colegas verem, e aí depois a Gil vem muito madura, né, enfim. Mas Aí ela vem para baixar a poeira. Ela tá me sentindo uma idosa. Na verdade, é mais para poder ela contar que, tipo assim, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, é assim mesmo, acontece, e aí trazer toda a perspectiva mais de quem já passou por todos os perrengues e está passando por outros perrengues também, cada um com o seu tempo, né? Foi muito legal ouvir os guris, muito obrigada. Vai, fala aí pra gente um pouquinho. Tá, então, primeiro eu queria dizer que eu tô morrendo de saudades de todo mundo. E eu fiz até uma apresentaçãozinha, por incrível que pareça, eu acho que é muita saudade da faculdade. Vamos ver se eu ainda sei compartilhar a tela aqui. Tá, vai lá, 3 pontinhos aí do ladinho, tem a caixinha com a setinha para tu compartilhar a tela. A tela inteira, né? Uhum. Deu certo? Eu ainda não tô vendo. Mas eu te aviso quando. Ah, agora tô vendo sim. Tá, antes de eu abrir ali, eu queria dizer que eu fiz umas fotos bonitinhas e daí eu tive que usar elas, né, gente? Com licença. Não sei nem apresentar, mas tudo bem. Tá, olha que linda o modelo. Tá compartilhando? Tá, sim, a gente tá te vendo. Tá. Então, vamos começar falando quem é a Suelen, né? A Suelen recém se formou, agora no meio da pandemia, em Relações Públicas, 26 anos, e a Suelen tem uma cabeça a milhão e quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, e às vezes não dá muito certo, né, gente? Mas tudo bem. Acho que era isso. Aqui, eu abri uma empresa com mais 2 amigas, 2 formadas em publicidade, que é a Querer Comunicação. Essa é a nossa apresentaçãozinha, né? A Querer visa ajudar os pequenos empreendedores locais
a aperfeiçoarem o seu negócio de forma digital. Trabalhamos com criação de material gráfico, identidade visual, planejamento de comunicação e gerenciamento de redes sociais, trazendo soluções digitais para promover seu negócio e torná-lo referência no mercado. E lembrem que o resultado de uma comunicação inteligente nunca é sem querer. Aí aqui, né, sobre o empreendedorismo, né? Deixa eu interromper um pouquinho para eu conseguir enxergar vocês agora. Cadê eu? Voltei. Sobre empreender, gente, eu achava que era mais fácil, tá? Mas não é muita loucura, né? Altos e baixos, como o pessoal falou. E é estranho estar falando sozinha, porque eles estavam em dois, então eu tô bem nervosa. A gente abriu a empresa, como vocês viram ali, mais focado em estratégia e tudo mais. Mas como eu moro numa cidade pequena, as pessoas querem só postzinho no Instagram, né? Aí a gente tem que, como tá começando, tem que baixar a cabeça e ir fazendo. É muito bom, porque eu faço os meus horários, né? Posso dormir até mais tarde, mas eu fico até mais umas 2 da manhã, às vezes, fazendo algumas coisas. É complicado o fato, eu não sei como o pessoal ali são em 2. Uma vez, depois que eu já tinha a empresa, me falaram que quando é um número ímpar é mais difícil de resolver as coisas, e realmente. Ainda mais porque durante a pandemia eu trabalhava numa agência de turismo, né? Durante a pandemia eu fui convidada a me retirar da empresa, porque não está vendendo, né? Ainda eles estão bem mal, por conta que não pode viajar. Aí, né, como a gente já tinha aberto, né? Eu e os guris, a gente já tinha a ideia, já tinha o perfil, já estava conversando com alguns clientes, como os guris falaram antes, a gente nem tem a questão de prospectar clientes, né? Os que a gente tem realmente foi por relações, por conhecer, né? O nosso primeiro cliente que está ainda com nós é um provedor de internet aqui de Salvador, que antes de ser só provedor, eles davam curso de informática, né? Então, quando eu era criança, eu era aluna deles. É realmente essa relação de quase família, né? E daí, deixa eu pensar aqui mais o que falar. Deixa eu ver aqui as coisas que eu anotei. A questão de dinheiro, né? Infelizmente, a gente não vai ficar rico logo ainda, né? Mas a gente tá trabalhando nisso. Eu tava falando, as outras 2 meninas, elas trabalham em outros lugares. Aí, o que, pra mim, eu acho que é um pouco mais ruim, porque acaba criando uma expectativa, né? Tipo, vamos, mas daí elas ficam, tenho isso, tenho aquilo outro. Inclusive, uma das meninas agora, ela perdeu o emprego também, porque ela era CC da prefeitura e o partido dela não ganhou, então admito ter ficado um pouquinho feliz. Que algumas coisas, Suelen, eu não gosto muito dessa questão de fazer postzinhos, né, tipo, eu sei e tal, mas essa questão do design não é a minha área. Aí, no caso, eu dependo muito das gurias. Mas o resto, a gente sempre tenta dividir bem, para não sobrecarregar, né? A gente começou a atender a ACI de Carlos Barbosa, que é a Associação Comércio e Indústria, que, tipo, eram umas meninas trifoda que atendiam eles, né? Que tem empresa, sei lá, 20 anos de comunicação, eles saíram e pediram para nós. Aí foi as 3 patetas lá atender eles. Aí a questão de eu não estar mais trabalhando formalmente, eles fazem visitas aos associados e tudo mais, aí isso facilita que eu possa ir junto. Mas é bem legal, que a gente acaba conhecendo outras pessoas, né? Fazendo novos contatos. Como a gente está recém no início, não tem muitos clientes assim, e a gente não está pagando salário para nenhuma de nós, o que a gente está recebendo está indo para uma conta que a gente tem, por conta que eu também recebo seguro-desemprego, né? Então facilita um pouquinho para mim. Mas igual, eu comecei a trabalhar, fazer uns bicos no final de semana numa cervejaria ali em Barbosa, vem muito associado da ACI lá e diz, tu não é aquela menina que tá na ACI? Eu disse, não, na verdade eu tenho uma empresa que atende a ACI. Mas, que legal, né? Bom saber, vocês são muito boas, a gente tá gostando bastante do que estão fazendo nas redes sociais.
Aí eu só penso, querido, se tu soubesse que a gente sofre atrás pra... Porque como é uma entidade, tipo, eles cobram bastante a gente. E daí tem que cuidar, né? Não pode... aqui, principalmente, eu não sei como é que é o pessoal das outras empresas, eles têm uma mentalidade de que, tipo, tu vai com uma ideia trifoda, assim, e daí eles dizem que não, que eles querem que tu poste tal coisa. Aí tu diz, não, mas olha só, ia ser tão legal a gente postar isso. Tá, pode postar na semana que vem, mas é que hoje tá acontecendo. Não, hoje não, vai ficar. Eu quero morrer, eu quero matar o cliente, mas não pode, né, gente? Eles pagam a gente ainda. Deixa eu ver o que mais aqui. Eu não tenho. Tá, enfim. Aí tem que compartilhar a tela, uma coisa bem legal que eu vou ter. Uhum. Aqui. Tá. Agora estamos vendo. Aqui. Daí, como eu estava falando para vocês, a questão de dinheiro, projeto e tudo mais, e a nossa agência, eu acho muito porque as duas outras meninas são de publicidade, né? Nada contra o pessoal da publicidade. Eu amo, inclusive, mas é bem focado na questão de rede social, né? E eu gosto, mas tipo, eu gosto mais da outra parte da comunicação, aquela que não aparece muito, né? E por conta disso, eu estou criando também um outro projeto. Fiquem atentos nas minhas redes sociais, que eu vou postar. E que isso veio já desde que eu estava fazendo meu TCC, né? Que o fato, quem me conhece na faculdade sabe que eu não era uma aluna muito dedicada, assim, né? Tipo, daquelas que fazia trabalhos gigantescos, eu fazia o que precisava. Mas na questão do TCC, eu me descobri pesquisadora. Eu descobri que eu gosto de escrever bastante, que eu gosto de ler. Não que eu não gostasse antes, mas enfim, tipo, algo mais técnico, sabe? E isso me instigou a talvez um dia querer dar aula. Ai, o que eu tô passando aqui? Isso é surpresa. Aí, essa questão de querer dar aula, eu pensei, por que não começar dando pequenos cursinhos, né? Porque isso eu percebi bastante em vários orçamentos que a gente recebeu, que as pessoas acham caro, ou, ai, mas é só uns postzinhos, ai, mas isso até eu sei fazer. Aí eu pensei, por que então, se a pessoa tem tempo para fazer, né, e não quer contratar nós, por que ela não pagar uma mentoria ou alguma coisa assim? E isso não tem aqui na nossa região, pelo menos eu não. Na verdade, tem uma menina, mas ela não é nem formada e eu tô bem puta com isso. Vontade de denunciar, né? Mais uma. Aí isso me instigou a isso também. Aí, quando a Poli perguntou, quando eu fiz essa apresentaçãozinha, foi na terça, 1 da manhã, eu acho. Eu tava ouvindo umas músicas antigas e aí eu me liguei quando me perguntam o que é empreender, né? Aí não sei, pessoal, vocês devem conhecer essa música e eu não vou cantar para vocês, tá? Então leiam, por favor, ali e deem risada no chat. Aqui. Já leu, Poli? Já. Na verdade, cantando na minha cabeça. Ah, que bom, porque se eu cantar, o pessoal vai começar a sair da ligação. Mas é exatamente assim, tipo, um dia tu tá meu Deus, eu vou dominar o mundo, a minha empresa é muito boa, a gente teve ideias muito legais, porque algumas pessoas vieram elogiar, aí no outro dia eu vou morrer, eu não sei fazer nada, eu sou uma inútil, não tô vindo cliente novo, meu Deus, o que tá acontecendo? Será que eu tô no lugar certo? Será que eu não devo voltar pra CLT? E assim vamos indo, né? Enquanto eu tenho seguro-desemprego, a gente tá indo. E aqui, só para revisar mais uma vez a foto que eu gostei, meu Instagram pessoal, que lá vocês vão ficar atentos às novidades, porque no Instagram da Querer, como eu falei, as outras meninas, elas trabalham, né? A gente não consegue alimentar mais muito lá. A gente postou de alguns clientes e a gente não tá conseguindo alimentar. Então, me sigam para piadas e memes, se eu sei fazer isso por enquanto. E o pessoal que tem agência ali, quiser anotar meu telefone para a gente fazer parcerias e conversar, né? A gente é relações públicas. Ou se quiser mandar um e-mail também, estamos aí. Deixa eu voltar aqui para vocês. Ai, voltou já. Voltei. Ai, como é difícil. Eu não estava mais acostumada a compartilhar a tela. Ia falar. Sim.
Ah, mas tu recém entregou o TCC, então tu tá ligada, né? Como é que faz? Tá tudo certo. Ai, sim, mas é tão estranho ainda, não sei. Para mim pode passar 20 anos que eu não vou estar acostumada com esse contato virtual. Eu prefiro ver as pessoas e conversar. Eu acho que isso é uma das melhores partes de eu ser a desempregada da empresa, que daí como eu vou visitar os clientes. Nossa, passo vergonha, mas tudo bem, é bem legal. Conheço bastante gente. Não, na verdade, você não tá sem emprego, você tem o seu emprego agora, né? Tá? Isso que também é uma das dificuldades, né? Que quando eu fazia faculdade, meu pai não sabia o que eu fazia, né? O que é relações públicas e direito. Aí eu comecei a trabalhar e daí, é tu que faz os posts da Objetiva. Eu disse, eu e as gurias, né? Tipo, normalmente eu faço mais as legendas, programação e tudo mais. Tá bom. Daí fica naquelas, né? Tipo, tu só postou lá, entendeu? Mas, enfim. E também o fato de eu trabalhar em casa. Nossa, eu prefiro ter um lugar meu e tal, e minha mãe cuida de crianças, né? Aí, como eu trabalho com o computador, você não tá fazendo nada, tem que ajudar. Mas eu só ficar um pouco com eles, mas eu tenho coisa para entregar. Não, mas só isso você faz depois. Não dá para depois. Acho que esse é o desafio de quem começa a empreender, trabalhar de casa, porque também tem essa questão, né, da gente... Meu irmão me chamando. Como é? Eu acho que a gente tem que começar meio que quando as pessoas falam relatam bastante sobre trabalhar em casa no início de um negócio, a gente tem que meio que educar as pessoas que estão com a gente dentro de casa, digamos assim, é meio engraçado, né? Mas a gente aos poucos vai entendendo. Ou às vezes, claro, agora a gente está ainda em isolamento social, mas sair para um café, aqueles cafés que a gente pode ficar ali sentado e tem internet, e a gente usar também nossas próprias internets, às vezes ir para um lugar aberto e fazer isso, assim, também é uma questão muito legal para a gente ter ócio criativo, mas é um desafio para quem está empreendendo agora, começou durante o isolamento também, essa questão de trabalhar em home office, né? Mas é bem, bem engraçado, assim. Eu até comprei uma mesinha, mas quando eu vejo eu tô na sala, ou eu puxo minha cama é mais alta, eu ponho a cadeira do lado da câmera e a cama e o computador em cima da cama. Eu só vim aqui na mesa, mas não, sei lá. Eu acho que daqui a pouco tu vai também criando teus próprios hábitos, né, pessoais, para isso. Eu queria que tu também falasse, assim como os meninos falaram, sobre essa questão de como que de fato vocês sentam, sabe, e pensaram em tudo, e como que é a divisão de tarefas. Eu só vou ler aqui o que o Matheus colocou, ele botou: eu sou natural do Novo Cabrais, com 4.000 habitantes, e fiquei um tempo na casa dos meus pais, e eles me questionavam bastante se eu estava mesmo. É complicado, é muito engraçado. É muito isso, mas tu fica o dia inteiro no celular e nesse computador. É porque precisa, se eu não ficar no celular. Mas, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês: a gente nunca vai passar desse processo. Bem difícil do isolamento dos meus pais, porque precisei dar uma corrida lá para ajudá-los, uma questão de saúde. E juro para vocês, eu passava o dia inteiro fazendo as coisas e trabalhando, e de noite dava aula, e meus pais ficavam achando que eu não estava fazendo nada, porque a gente fica quieto no computador, né? E aí, só no momento de aula é que eles diziam: agora a gente não pode falar que ela tá dando aula. E eu pensando, eu tô o dia inteiro trabalhando, eles estão achando que eu dia pode falar, porque eu não tô fazendo nada. Minha mãe às vezes aparecia no meio da minha aula, dava tchau, assim, era muito engraçado. Porque ela achava, toda mãe, todo pai acha que os filhos não crescem, né? Mas ela achava que, tipo, era uma coisa normal, e eu pensando, meu Deus, é igual, tipo, minha mãe aparecer dentro da minha sala de aula, tá entendendo? Eu acho que isso é para sempre, assim, é muito divertido isso. Mas eu queria que tu contasse um pouco, Su, sobre esse processo mesmo, de como que vocês dividiram as tarefas, como que é para vocês, as expectativas que vocês têm, a questão de metas também, porque a gente sabe que empreender é difícil, mas ao mesmo tempo a gente tem que colocar metas, afinal de contas a gente tem que tentar projetar para o futuro e entender onde vocês querem estar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos.
para ter esse processo de visão, assim, né? E tu comentou que vocês ainda não estão recebendo salário, que vocês colocam numa conta ali para investir. Conta um pouquinho, assim, dessa gestão mesmo, sabe? Então, né, é bem complicado. A questão de divisão, no início, era, que nem o colega falou, era mais no WhatsApp, assim, daí foi... Uma hora a gente começa a se perder, né? Ainda que, sim, muitos ficam só mandando no WhatsApp. A ACI, que é o nosso maior cliente, né? Algumas das meninas até mandam por e-mail. Eu prefiro, porque eu abro o e-mail, faço e respondo ok. Às vezes, normalmente elas mandam um e-mail com cada assunto. No WhatsApp, não, ela vem e manda um monte de coisa. Aí a gente, ou elas mais ou menos já sabem o que cada uma de nós faz, né? Como eu falei, deixa eu ver que eu tô falando. É uma questão de uma entidade, eles têm bastante release, tem um negócio de uma revista incrível que eu faço por release e eles copiam e tipo, eles não elaboram a matéria, eles copiam aquilo e colam, né? Eu pensei, beleza, querido, beleza. Na faculdade eles me falaram que ia melhorar isso aqui. Mas, enfim, tipo, eles sabem que essa questão mais textual já é comigo, porque eu não sou muito das artes, mas se precisar quebrar um galho eu faço. Só que daí tem dias que elas pegam e mandam tudo para uma outra menina. E daí, tipo, ela fica toda perdida, e ela passa para mim, e daí eu passo de volta para a menina. Tipo, por mais que a gente tente educar o cliente, sabe? Eu não sei se isso é cultural aqui da Serra, enfim. Mas aos poucos a gente está tentando focar para eles mandar mais por e-mail. Gostei que o colega falou da questão de anotar as horas, porque eles também acham que a gente, tipo, não faz... Só faz nada, né? Não faz nada. Faz nada o dia todo, né? Não tá planejando os próximos posts. Eu não tô indo visitar associado, né? Porque elas ficam mandando uns horários bem aleatórios. Ai, preciso de tal coisa para amanhã. Aí no contrato tá escrito que eles têm que pedir com 3 dias de antecedência. A gente tem contrato, né? Só com eles. E daí um dia a gente falou pra menina, tipo, ela meio que reclamou, sabe? Ah, é por causa dos prazos. Eu disse, não, a gente tá entregando no prazo de 3 dias, tá lá no contrato. Aí ela pediu desculpa, disse que ia tentar avisar um pouquinho antes, né? Porque é sempre essa questão do imediatismo. E eu sou muito ansiosa, eu fico muito nervosa, que tipo, parece que realmente tem que ser ali na hora, né? Hoje a gente usa, deixa eu ver se eu acho que o nome aqui eu já esqueci, aquele negócio do Google. O Google Keep, eu acho que é o nome. Para fazer as anotações de vocês? Para deixar, tipo, as tarefas, sabe? A gente separa o que a Sueli tem que fazer, o que a Ju ou a Paola tem que fazer, tipo, algumas coisas maiores, sabe? Que nem da CI vai ter a campanha da Black Friday ou de Natal, que é uma coisa que realmente demanda mais tempo, a gente põe lá e separa o que cada um tem que fazer. A gente já fez uma reunião para ver dessas coisas. Isso, eu sou mais velha que elas, né? São outras realidades, né? Outras realidades, então eu sou a que mais cobro. Um dia eu disse para elas, por isso eu quero que vocês não misturem o pessoal do profissional, porque, tipo, eu como amiga, trimassa, triparceira, mas como chata, né? Eu gosto de ver, que nem eu brinquei que eu não tenho salário, mas eu não quero ficar para sempre sem salário, sabe? E ainda mais que vem aquela cobrança. Ah, mas tu tá em casa, tu não tá trabalhando, né? Tu não... Aí as pessoas, Su, eu vi uma vaga. Tipo, tá, pelo menos as vagas até agora que me mandaram eram meio longe, assim, eu não fiquei tão tentada. Mas vi umas vagas triboas. Tipo, olha só o que eu vi pra ti, porque tu tá em casa, né? Tipo, aos próprios amigos e tal, sabe? Mas, enfim, a gente tem ano que vem, em princípio, eu falei para as gurias também a questão de trabalhar em casa, é algo que eu não gosto muito. Aí eu falei, a gente tem que visualizar quanto a gente quer ganhar por mês para conseguir pagar um aluguel e pagar os nossos salários e tudo mais, né? Aí, enfim, estamos indo aos poucos. Teve uma das meninas, essa que era funcionária CC, ela teve que trabalhar agora na campanha, né? E aí ela estava trabalhando na campanha, ela tinha que trabalhar muito mais do que os outros horários, e ela é a que faz nossa parte gráfica.
Aí, tipo, era bem complicado, a gente tinha que se organizar mais ainda, dizer pra ela, Paola, para daqui a 2 semanas eu preciso de tal coisa, assim, para ela conseguir fazer. Agora as coisas estão voltando ao normal, a gente vai conseguir se organizar de novo, mas é complicado. Não sei se eu respondi, é porque é muita informação, é muita coisa. Sim, não, respondeu sim. Sobre essa questão de organização, que tu comentou mesmo, sobre até a parte gráfica, o legal é que as gurias que fazem parte dessa disciplina, elas estão trabalhando com cliente real agora, e elas já visualizaram isso e preveram isso, sabe, enquanto alunas. Então, eu espero que se alguma delas empreender, consigam visualizar que é importante separar templates antes, organizar cronograma de montagem, alinhar com o cliente antes, aprovar, para que a correria do dia a dia não engula vocês como acontece de fato, né? Enfim, eu desejo que logo, logo tu comece sim a receber salário, nem que vocês separem uma quantia bem pequena, mas separar o dinheiro pessoal de vocês e da empresa é importante. É importante vocês receberem algum salário para que vocês sim se sintam valorizadas e queiram, né, seguir adiante. É bem bacana isso. A gente hoje está com a presença da Prof. Nardege, muito legal. Ela foi chefe de 2 de vocês, né, da Gil e da Cris, ali na JET. Então, obrigada, Nardege, por estar aqui. Eu acho que ela deu uma fugidinha na aula dela para vir aqui participar com a gente. Mas eu acho que teu depoimento é muito legal, Su, porque tu tá contando justamente essa parte de o quanto tu se sente ainda perdida, que tá bem no início, que é um pouco diferente do que a Cris e o Matheus trouxeram, porque eles já estão há 6 meses, mais ou menos, eu acho, já sentando e fazendo e conseguindo construir. Tu comentou aqui na tua fala que tu é a mais velha das meninas, isso também impacta na questão do alinhamento de pensamentos, na questão de tu conseguir também organizar e fazer essa gestão não só da empresa, do teu tempo e o delas. Os 2 guris são RPs, isso aí também ajuda com que cada um traga as suas competências e juntem força mesmo e os esforços para fazer isso. E eu já acho que abre o caminho para a Gil falar da experiência dela agora também. E eu espero que não só para as colegas que estão ouvindo, mas para ti, todo mundo acabe aprendendo um com o outro e te traga, assim, bons encaminhamentos, sabe? Assim, para que tu perceba que é bom, é válido, é gostoso. Eu adorei a brincadeira que tu fez ali, dizendo o quanto é angustiante, bom, viciante ao mesmo tempo, complexo esse processo de empreender. Adorei, eu postei ali o trechinho da música, né, entre tapas e beijos que tu colocou, falando que essa é a tua relação atualmente com o empreendedorismo. E acho que eu queria ouvir, então, qual a versão da música da Gil, sabe? Se ela tá no empreendedorismo, se ela tem outra música ou se ela ainda continua entre tapas e beijos. Eu pensei, cara, tipo, tá, é massa, sabe? É legal tu ver o teu trabalho rodando, sabe? Mas ao mesmo tempo dá uma raiva, né? Realmente é isso. Daí por isso eu pensei, cara, eu vou trazer quase só coisa ruim, vou assustar o povo, né? Vou botar uma musiquinha ali, vou botar uns memezinhos pra dar risada, porque não tem, tipo, é muito massa, é muito legal. Se eu puder dar um conselho aos queridos colegas que estão ouvindo, aprendam o máximo que vocês puderem de tudo, sabe? De todos os lugares. Que nem eu falei nessa questão daqui da Serra, tipo, a gente é criado para tu entrar no emprego e trabalhar a vida toda lá, né? Não faz isso. Se vir outra oportunidade, vai. Se vir outro estágio, vai pegando experiência. Por mais que eu tenha feito um estágio ali em São Leopoldo, sabe? Trabalhei com outras pessoas, conheci várias pessoas. Eu ainda sinto que talvez se eu tivesse começado mais cedo na faculdade, a ter coragem, sabe? De querer trabalhar, sei lá, tipo, aqui não tem muitas agências pequenas, né? A maioria que são familiares e tal, e dificilmente eles contratam alguém, mas às vezes eu penso, tipo, que burra, sabe? Se eu tivesse tentado mais vezes, tivesse ido lá um dia, oi, tudo bem, me contrata? Né? Mas a gente sempre fica com a síndrome do impostor, né?
de que sempre vai ter alguém melhor que nós e tudo mais. E eu acho que isso é uma coisa que estava me travando dessa questão. Antes mesmo de eu abrir a agência com as gurias, eu tinha essa ideia de ter um negócio meu, né? Então, vamos ver, vai dar certo um dia. Vai. E quando eu começar a dar cursos e aulas, por favor, Folha, continue me chamando para as aulas, que eu quero participar. Isso aí. Boa sorte para ti, boa sorte para Obrigada. ti. E torço muito por vocês. Gil, agora conta. E aí? Tá indo entre tapas e beijos ou não? Ai, gente, tem muita coisa por trás. Tem todo um contexto. Eu fiz uma apresentação também, porque eu sou bem visual. Eu vou só jogar o Insta aqui no chat, para quem quiser ver um pouquinho mais também, que o Insta fica bem. Confirma se vocês estão vendo. Sim, eu vi o Insta, mas eu não tô vendo tua apresentação ainda. Tô te vendo. Não? Ainda não, pelo menos para mim. Deixa eu ver se ele compartilhou, estava errado. Eu tô vendo já. Estava vendo a apresentação ou o Insta? Apresentação. Isso. Para mim também. Apresentação, eu tô vendo a Tá, apresentação. beleza. Então, bora. Vou contando, aí vocês vão entendendo se é tapas e beijos. Antes de entrar um pouco na plural mesmo, eu vou fazer um contexto, né? Vou contar um pouco de como cheguei até a plural. Primeiro, então, eu vou explicar que eu, né, já que a Poli disse que eu sou a mais experiente, mas eu tenho 25 anos, tá? Então, não é grandes coisas, mas eu sou formada em RP. Antes de fazer a graduação, eu fiz um técnico em publicidade, até foi isso meio que me ajudou a entender que eu queria fazer RP. E aí eu tenho uma especialização em empreendedorismo criativo em eventos. E aí ali começa um pé no empreendedorismo, né, que veio dessa pós que eu fiz. E assim como o Matheus comentou no início, toda a minha carreira inicial, assim, eu comecei, fiz um período de estágio na Jex, com a Nadege, com a Cris, e depois eu fui para a área de eventos e trabalhei com eventos 6 anos direto. E aí, quando eu me formei, no final de 2017, eu percebi que eu não queria fazer só eventos, assim, que eu gostava muito de fazer eventos, mas eu ainda queria trabalhar o evento dentro de uma estratégia maior de comunicação. E aí eu comecei a buscar por mais, assim, eu estava insatisfeita só fazendo eventos, principalmente porque eu fazia eventos mais o final só, não participava da estratégia toda, né? Então, eu resolvi que eu queria buscar um outro emprego. Eu trabalhei 6 anos na área de eventos da Unicinos, né? Fiz Conecta, fiz TED, fiz milhares de eventos. E aí, então, eu resolvi que eu ia buscar o meu último emprego, porque eu comecei a perceber que, na verdade, toda essa autonomia que eu queria, eu não ia encontrar em nenhum emprego, mas eu ainda precisava ter um outro emprego para ter mais experiência em áreas que eu ainda não tinha. E aí eu reforço o que a Suelen disse agora, façam estágios em todas as áreas, se puderem. Eu nunca trabalhei, por exemplo, com comunicação interna e me arrependo disso, sabe? Queria ter feito. Então, experimentem em todas as áreas que der para experimentar enquanto vocês estão na faculdade, porque é o melhor caminho. E aí, então, eu busquei esse último emprego, comecei a trabalhar como gestora de comunidade, community manager dentro de um coworking, e aí eu fazia tanto eventos quanto meio que o relacionamento entre os clientes e a área de marketing também em redes sociais. Então, comecei a abrir, a expandir essa visão estratégica da comunicação, mas eu sempre fui muito crítica em relação a coisas tipo trabalhar de segunda a sexta, das 8 às 18. Pegava trem, pegava ônibus, ficava 2 horas por dia em transporte para ir trabalhar, e eu achava que um absurdo, porque muito do que eu faço poderia fazer em casa. Comecei a ser muito crítica em relação a várias dessas coisas, até, tipo, por que eu preciso vir todo dia em janeiro, se janeiro não tem demanda, e novembro, que tem um monte de demanda, eu não posso ficar mais, porque não pode pagar hora extra, sabe? Então, percebi que não funcionava para mim, trabalhando CLT, e ter comprovado isso é o que me faz, por mais que a minha relação com o empreender seja tapas e beijos, consegue ser ainda um pouco mais beijos, porque a minha relação com o CLT era muito tapas. Então, acabou ali fechando mais. Mas, para criar coragem, eu comecei a fazer projetos paralelos, e até a Poli, antes da gente começar as falas, pediu para eu entrar um pouco, então, que bom que eu já tinha colocado os arrobas ali dos projetos, inclusive o meu arroba está ali embaixo do Insta, mas eu tenho muitos Instas, e aqui, inclusive, também está da Plural, joguei no chat também, mas eu também tenho outros
3 projetos, além da Plural. A Plural é minha empresa, né? Mas eu tenho outros projetos, porque eu sou multipotencial, gosto de fazer várias coisas. Então, eu tenho um projeto chamado Tinha Que Ser Mulher, que no início era só um podcast, que está no Spotify, quem quiser escutar, sobre literatura e mulheres. E agora também está expandindo para ser uma comunidade. A gente vai começar um projeto de apadrinhamento com conteúdos exclusivos e tudo mais. A página 100, que é onde eu faço resenhas literárias, e esses 2 projetos são junto com uma amiga. E a Ready, que é onde eu falo com mulheres sobre empoderamento e empreendedorismo, porque durante a faculdade de RP eu me descobri muito feminista, e isso também foi algo que impactou muito no CLT, porque, por exemplo, eu queria trazer uma mulher para eventos que tinha, sei lá, 10 palestrantes homens, e aí eu escutava o meu chefe dizendo, ai, não precisa e tal. Eu comecei a me revoltar com aquela situação. Então, também queria criar a empresa que eu tivesse orgulho de fazer as ações e os eventos e tudo mais. Então, aí já entra um pouco nessa parte de autoconhecimento, porque eu comecei a perceber que eu estava exigente demais, estava sendo até injusta com as empresas que eu trabalhava, porque eu queria mais do que aquilo, e se elas não podiam me dar, eu tinha que criar. E aí eu encontrei, então, a Miriam, que é minha sócia, que também é RP, ela fez na Ritter, né, eu fiz na Ensinos, e nós somos complementares em várias coisas, e aí também já entro, vou falar um pouco mais sobre rotina depois, mas já entro um pouco no que o Matheus e a Cris falaram, né, cada um gosta de algumas coisas específicas e faz algumas coisas específicas, e eu não sei se eu teria começado se eu não tivesse sido com ela, então muito do que eu vou falar agora ela faz parte disso. E a Plural, então, fortalece negócios, e aí a gente desenvolveu um método de trabalho para que a gente aplique em todas as frentes que a gente for trabalhar, que a gente tem essa visão estratégica com foco em relacionamentos. Então, a gente sempre trabalha primeiro com o processo de pesquisa, com o processo de estratégia, depois a ação, e talvez aqui, dependendo da necessidade, é uma ação em rede, ou seja, se tem algo, como vários comentaram, se tem algo que eu não sei fazer, eu chamo alguém da rede que faça, mas nunca deixa de fazer orçamento e contratar por causa disso. E depois a parte de avaliação. Então, são 4 etapas que a gente segue nas 3 frentes que a gente trabalha. Então, todas elas com esse método. A primeira é a frente de comunicação, e um pouquinho diferente das empresas anteriores, a gente entendeu que não seria sustentável fazer cards e cuidar de redes sociais. Então, a gente focou mais num outro lado de educação mesmo. Então, a gente trabalha com consultoria, a gente trabalha com mentoria, a gente ensina os clientes a traçarem a sua estratégia de comunicação, e até a gente trabalha nessas abordagens, são tópicos que a gente ensina, que a gente trabalha, é muito num processo de cocriação mesmo, sabe? Tudo personalizado. Então, tem alguns clientes que a gente escolhe tópicos específicos e a gente ensina o cliente a fazer quanto tempo for necessário, mas a gente também tem alguns que, depois que eles tentaram, eles viram que não deu certo, e a gente toca alguns clientes, a gente faz uma gestão completa, mas na maioria dos casos a gente ensina, né? A gente tem cursos, a gente tem algumas aulas gravadas, a gente tem consultoria individual, então a gente trabalha mais nesse sentido, com o estudo do negócio, com o estudo de cliente, né, mapeamento de persona, público-alvo, construção de branding ou rebranding, funil de vendas. A gente trabalha muito com essa jornada do cliente dentro dos conteúdos, dentro da comunicação, a produção de conteúdos, né, principalmente nas redes sociais, copywriting, textos que vendem, relacionamento e avaliação. Então, essas são as abordagens que a gente trabalha na parte de comunicação. Também trabalhamos com eventos, então, que não poderia ficar de fora, né? Com toda essa bagagem. A Miriam também tem um histórico com eventos, então a gente trabalha com eventos, e aqui também tem um pouco do nosso método focado em eventos on e off, então é bem parecido com as abordagens da comunicação. A gente faz essa análise e estudo da audiência que a gente quer atingir com o evento, a gente faz um planejamento de jornada e pontos de contato, curadoria de conteúdo e de experiência, e aqui entra o Event Design, que é o meu TCC dessa especialização que eu fiz de eventos criativos, foi estudando o Event Design, que é uma ferramenta de design para criar eventos. Então, justamente, criar eventos pensando na lógica da experiência do usuário, né? Qual é a transformação que a gente quer causar na pessoa que vai participar daquele evento, e não só fazer eventos porque a gente tem que fazer 20 eventos por ano para reforço de marca. Não, a gente quer impactar as pessoas de alguma forma. Então, o Event Design funciona muito com isso, que foi o que eu estudei, e isso está dentro do nosso método. A gente usa o Event Design com os nossos clientes.
construção da estratégia de comunicação e divulgação. Então, como a gente tem esse braço de comunicação, a gente também ajuda nesse processo de ver as redes sociais e o marketing digital com os clientes, feedbacks e análises de dados e, enfim, estudo do negócio, né, branding e RP. Então, a gente faz toda essa parte circular para um evento que, às vezes, é só um evento que a gente precisaria fazer uma coisa pontual ou outra, a gente tenta sempre fazer um trabalho muito completo. E só para entrar nesse último ponto da diversidade, que é um braço também que a gente entendeu que faria sentido, principalmente porque nós duas saímos do mercado de trabalho incomodadas muito pelo fato de ser mulher, trabalhando em empresas com homens, em cargos de liderança, sendo feministas. Então, a gente entendeu que isso era algo que é uma coisa importante para nós. Então, a gente tenta trazer isso nas nossas ações de comunicação. A gente tenta ensinar os clientes quando eles querem também. Nunca é uma imposição, né, que tenha, nem nos eventos, nem na comunicação, mas a gente está sempre dispostas a ensinar, e praticar e aprender. E a gente também promove ações e eventos de diversidade dentro de empresas. Então, por exemplo, a gente tem um modelo de calendário de diversidade que a empresa pode contratar. Então, vai passar ali por datas que são importantes, né? O Dia da Mulher, o Dia da Consciência Negra, o mês do Orgulho LGBTQ+. Então, a gente passa por essas datas junto com as empresas, organizando eventos e ações de comunicação. Então, no final, esses 3 eixos, eles estão todos conectados, né? E aí, vou mostrar um pouco na prática também. A gente tem alguns clientes, por exemplo, de gestão completa, que a gente faz evento, comunicação, tudo, a gente faz tudo. A gente tem cliente de consultoria, né, que a gente auxilia no posicionamento digital, em estratégias, a gente faz evento online, a gente também tá organizando agora alguns eventos presenciais. Algumas palestras também que a gente já fez no Grupo A, na Safe Web, sobre empoderamento feminino, Dia da Mulher, enfim. Aqui, alguns dos clientes que a gente tem. E aí, entrando um pouco em histórico, né, a gente se juntou para começar a empresa em dezembro do ano passado, e eu ainda estava trabalhando. Trabalhei até março desse ano nessa outra empresa, e a gente começou, e eu comecei fazendo os dois nos turnos, e a gente começou prospectando, mas na verdade a gente começou a empresa sem entender ainda o que a gente ia fazer, sabe? Qual seria de fato a entrega que a gente ia ter. E aí a gente fechou o primeiro cliente em fevereiro, já com um contrato anual, e aí a partir dali a gente começou daí eu saí do emprego, a gente começou a focar, a empresa começou a crescer, e no primeiro mês a gente já estava fechando mais 3, 4 clientes, e no final esses são os clientes que a gente já fechou, que já trabalhou nesse período, mas a gente basicamente cresceu durante a pandemia, né? Então, já vou aproveitar e trazer alguns pontos que a Poli trouxe nas perguntas, enfim, mas o trabalho remoto sempre foi um projeto nosso mesmo antes de pandemia. Eu sou muito mais produtiva em casa, eu gosto, e aí entrando já em rotina, né, eu sou a pessoa da manhã, eu gosto de acordar às 6 da manhã, fazer yoga, correr e começar a trabalhar antes das 7, e a Miriam às vezes trabalha até às 7 da manhã, então ela vai de madrugada, e tá tudo bem, e justamente por isso a gente sempre entendeu que não faria o menor sentido que a gente se encontrasse presencialmente, porque cada uma tem seu horário, cada uma tem sua rotina, a gente não mora perto, a gente não mora na mesma cidade, então a gente trabalha presencialmente quando há alguma necessidade de cliente, né, alguma reunião, algum evento, alguma coisa assim, mas senão a gente atende as nossas consultorias e todos os clientes de maneira remota, e não temos a menor pretensão de ter um lugar físico, gastar dinheiro com isso, nada disso, né? O nosso foco é conseguir trabalhar com uma escalabilidade digital, para que eu não quero morar no Rio Grande do Sul para sempre, então, e eu quero continuar tendo empresa, eu não quero que isso seja um empecilho, então o trabalho remoto sempre nos facilitou demais, assim, e nos permitiu ter começar sem custos. Então, a gente começou a empresa com 0 custos, a gente realmente não gastava com absolutamente nada, e a gente pode ser mais ousada, né, e de fato arriscar com algumas coisas, com os primeiros clientes e tudo mais, e isso foi bem importante para que a empresa começasse a caminhar, né. A gente também tem essa parte de divisão de tarefas bem definida. Eu não gosto de prospectar, eu não gosto de vender, eu gosto de criar conteúdo, eu gosto de criar produto novo, de estudar. Eu estudo todos os dias, tiro uma hora do dia sempre para estudar, aprender alguma coisa nova e tentar criar algum curso novo, consultoria nova e tudo mais. Então, a parte de prospecção, mais de relacionamento, de atendimento, é com a Miriam, e cada uma a gente se juntou e o que tu gosta de fazer, o que tu não gosta de fazer. E a gente foi vendo que
fechava na maioria das vezes, então a gente foi fazendo naturalmente essa divisão das coisas. Então todos os cards sou eu que faço, tanto os nossos quanto de alguns clientes que a gente faz card, não são muitos, porque nos consome muito tempo, então a gente optou por não atender tantos clientes assim. Então a gente foi se dividindo de uma forma que ficasse gostoso, sabe? A gente também não está empreendendo, claro que a gente vai fazer coisas que a gente não gosta, mas se a gente pode escolher, não tem por que a gente fazer sempre coisas que não fazem sentido. Isso tudo faz parte dessa liberdade, né? Liberdade de poder trabalhar nos seus horários, liberdade de poder trabalhar de onde quiser. Então, tanto faz. Teve um período no meio da pandemia que a Miriam foi para casa da sogra e ficou um tempo em São Paulo e simplesmente não fez a menor diferença no nosso trabalho. Foi incrível, assim, aquele teste de liberdade de que dá para seguir assim com a empresa, a gente pode trabalhar realmente de onde a gente quiser, e é isso aí. A gente foi também tendo essas conquistas e crescendo muito, a gente prototipa produtos muito rápido. A gente agora vai lançar um curso na Purple Week, que é a nossa Black Friday. A gente vai lançar um curso que se chama Raio, Conteúdos que Vendem, e a gente simplesmente, numa reunião de tarde, a gente criou ele, vamos colocar para a rua, se não der certo. Enfim, a gente não perdeu muito tempo com isso, a gente não perdeu dinheiro com isso, então a gente está tentando entrar meio nesse modelo de startup, de pensar e de planejar, então vamos colocar para a rua, se não der certo a gente volta, refaz, né? Os danos são mínimos, né? Hoje o que a gente gasta mesmo em termos de empresa, né, com domínio, com site, a gente tem uma ferramenta de automação de e-mail marketing, de landing pages e tudo mais. Então são coisas assim que a gente optou por se envolver, porque a gente realmente busca escalar de forma digital, ter produtos, infoprodutos, ter cursos online, enfim, para que a gente possa ensinar e conseguir trabalhar com mais pessoas, porque a gente sabe que o nosso limite, e vários comentários sobre isso, o nosso limite de atendimento, ele chega rápido, né? Porque produzir conteúdo e trabalhar com outras pessoas é algo que demanda muito tempo, e a gente não almeja ter uma equipe, né? Claro, ter pessoas para ajudar em algumas coisas talvez mais burocráticas, financeiras e tal, mas a gente gosta de fazer o trabalho que a gente faz, então a forma de crescer que a gente vê hoje é escalando digitalmente, e também para a gente conseguir ainda sentir mais perto essa transformação que a gente causa nos clientes. Então não teria como a gente delegar para terceiros as consultorias, as mentorias que a gente faz, porque é aquilo ali que nos energiza, sabe? Então, às vezes, a gente está também nesses dias, a gente também tem esses altos e baixos, é muito normal, dias que a gente quer morrer, que eu penso, meu Deus, eu vou ter que atualizar meu currículo. Vou ter que buscar emprego, aí no outro dia eu acordo com tudo, vamos lá, guerreira, levanta, vamos lá que tem consultoria, vai ser lindo, daí já sai energizada, e é normal, gente, eu acho que é normal, assim como eu tinha isso quando eu estava no CLT, eu acordava e dizia, hoje vou me demitir, aí no final do dia eu dizia, não, mas até que foi bom o dia, sabe? Então, a gente nunca vai estar 100% satisfeito, né, 100% feliz, porque é assim que a gente cresce, né, quando alguma coisinha está incomodando, ao invés de empurrar para o lado e fingir que aquilo ali não é um problema, o que é isso que está te incomodando e como é que tu pode resolver isso com a tua empresa? Então, às vezes, se eu estou incomodada com alguma coisa, eu penso, como é que eu aplico isso na empresa? Crio alguma coisa nova? Quero falar de algum assunto? Será que eu posso falar aqui? Queria falar de feminismo, entendi que não era tanto para a empresa, fui lá e criei a Red, o meu outro projeto, para poder falar de feminismo. Então, assim, autoconhecimento é tudo, né? Autoconhecimento é tudo, e empreender envolve muito isso, porque enquanto a gente empreende, a gente é inevitável, a gente vai se desafiar e descobrir coisas que a gente pode fazer que a gente não fazia a menor ideia. Então, aqui estão os contatos também, os arrobas, e de apresentação mesmo, era isso. Onde é que eu paro? Deu. Voltei? Voltou. Voltei. Na verdade, como tu foi até contando ali durante a tua fala, tu acabou respondendo um pouco do que eu estava perguntando para quem veio antes de ti, então tu já foi ajudando a entender esse processo. Mas, de novo, eu vou puxar por uma questão mais de a gente tentar realmente ser didático com quem quer empreender, né? Quem vai sair da faculdade e pensar em sair do CLT ou sair de carteira assinada ou ficar esperando acontecer as coisas. Na verdade, a gente vai nessa garra que vocês estão trazendo hoje de, na verdade, não se acomodar e não ficar esperando nada acontecer, porque a gente tem que correr atrás mesmo, né? A gente tem que
como tem um meme que fala das mulheres, licença poética para o Matheus que está aqui, mas voltando para uma realidade que não é específica do que a gente está trazendo, mas eu vou fazer o link, a gente tem que descer do castelo, né, matar o dragão e entender que o príncipe não está ali para nos ajudar, ele é um coadjuvante da nossa jornada. E aí isso vem muito a calhar quando a gente pensa em empreender mesmo, que a gente tem que fazer o nosso futuro, que a gente tem que correr atrás. Esse perfil hoje em dia, que a gente sai da faculdade sabendo que a gente tem que criar novas competências a todo momento, que a gente sabe que estudar é algo que vai ser uma realidade constante. Não adianta achar que a gente vai sair da faculdade pronto. A faculdade é a primeira porta de entrada para o teu conhecimento, para a tua geração de competências. Hoje em dia é muito rápido, não dá para ficar achando que a gente vai ter tudo de mão beijada na faculdade, que a gente não precisa mais fazer nada, pelo contrário. E aí, por isso que eu te trouxe para o fim, porque apesar da pouca idade, a maturidade que eu estava falando, ou a experiência, na verdade, era experiência de empreender mesmo e de tocar ficha. Eu acho que a Suelen anotou várias coisas e pensou em várias reflexões. Até nas redes sociais da We Are, Su, sempre a Gil, a Miriam estão colocando conteúdos novos, diferentes. Já sigo. As redes sociais é tipo algo que a gente... É o nosso maior espaço de prospecção. Claro que o contato, né? A gente fechou muitos clientes já pelo LinkedIn, assim, por mensagem mesmo, e trocar uma ideia. Mas não adianta, as redes sociais é de onde vem, assim, gente que a gente jamais imaginou que ia vir. Então, a gente foca, post quase todo dia. A gente criou uma estrutura, a gente se organiza pelo Trello. Toda a minha vida está no Trello. Se o Trello sai do ar, eu realmente não sei mais o que fazer, não sei para onde olhar. E aí a gente tem uma estrutura, né, uma planilha de planejamento de conteúdos. E eu faço, tipo, uma vez por semana, eu vou lá e faço todos os posts da semana. A gente define, agora a gente vai começar com live, vai ter live na sexta-feira, às 11 horas, live com empreendedores, fechando a semana. Então, a gente o que a gente pode fazer essa semana? A gente cria, então, acaba sendo um espaço de experimentação, também para que a gente possa dizer para os nossos clientes, olha, a gente testou aqui o Reels, e real oficial, assim, ele está performando bem, né, do nada ali, ele teve 2.000 visualizações e tal, então a gente vai ensinando também assim, a gente sabe que muitos clientes nossos, eles usam a nossa própria comunicação como parâmetro, então eles entram lá e dizem, me ensina a fazer um post exatamente como esse que tu faz. Então a gente tenta, tudo que a gente faz, a gente tenta usar até ferramentas gratuitas para que a gente possa ensinar os clientes a fazer. Então a gente, por exemplo, só usa o Canva e usa o Canva Free, a gente usa todas as ferramentas gratuitas sempre, para que nenhum cliente que não é da área chegue e diz, eu não vou conseguir. Tu vai conseguir sim, né? Só precisa ter um pouco de paciência que a gente te ensina. Eu acho que também essa é uma nova competência que a gente está discutindo nessa disciplina, em tópicos especiais de mercado, que é onde nós estamos aqui hoje. As gurias, e eu falo as gurias porque de fato só tem mulheres na turma, é uma turma 100% feminina. As gurias, elas estão vendo muito essa pegada também de educar o cliente. Elas estão com o cliente real e elas vão deixar um projeto na mão da cliente depois e elas esperem que a cliente toque. Claro que com a coparticipação da filha da nossa cliente, que na verdade é do curso, então a gente pegou um cliente real, mas que tem uma ligação direta e afetiva, de fato, com a turma e com uma aluna, mas a gente tem esse desejo, né, que ela possa ter essa autonomia também, e eu gosto desse processo de entender já hoje que a gente tem que ajudar as pessoas a fazer a própria gestão de conhecimento da sua própria marca, porque comunicação é isso, a gente está na era da informação, e a era da informação é isso. Não é que a gente vai deixar de ter o nosso ponto de trabalho, que a gente vai deixar de ter nossa atividade garantida, nossa profissão. Pelo contrário, é entender que a era da informação e a era da comunicação é justamente a era onde a gente vai ajudar as pessoas a fazer a gestão da comunicação da melhor forma possível, porque daí elas se protegem, a gente protege o mercado, a gente consegue fincar nossas bandeiras, a gente sai de um processo muito maternal da comunicação, porque daí também vocês conseguem se liberar de fazer coisas operacionais e ir para o estratégico e deixar o operacional, até às vezes para o cliente mesmo,
que a ideia que as meninas estão fazendo é essa, de depois entregar os templates, sabe? E depois deixar para o cliente poder executar isso. E o que foi pensado justamente no macro mesmo, assim. A gente tem esse olhar, e que bom que as gurias estão entendendo isso e visualizando isso com vocês aqui. A Cris e o Matheus começaram a falar justamente também, fincando a sua bandeira, e gostei desse posicionamento deles, falando qual o nicho de mercado que eles querem atuar, qual tipo de posicionamento e postura que eles querem trazer para si, para a empresa, para o mercado. A Sul trazendo todas as suas angústias, é muito bacana ver, porque sim, é muito importante também esse lugar de fala dela, trazendo essas angústias. Na verdade, ela tem uma ótima possibilidade, que é a não, enfim, concorrência tão assídua e tão grande na própria região, então ela pode ter a possibilidade de crescer em cidades ali circunvizinhas dela, se ela, né, for lá e se esforçar. Enquanto ela falava, eu me lembrei muito de um trabalho de TCC de um aluno que vai agora para a banca, que alguns de vocês conhecem, que é o Maiquinho. Ele empreende ele empreende da forma dele, ele não trabalha especificamente com comunicação, mas ele trabalha com CIPAT, né? Ele trabalha com teatro e humor, e trazendo isso para dentro das empresas, mas ele fez um relato de diário de campo, ou seja, ele contou a experiência dele ali no TCC, porque Maiquinho, né, gente, ele não consegue fazer um TCC assim, a la Gil, sabe, que eu acompanhei um pouquinho mais, ou a Suelen, que eu estava lá participando da banca como plateia. Mas ele contando assim que ele batia na porta das empresas para contar um pouquinho do trabalho dele, para se apresentar, para falar quem ele era, e esse processo às vezes é importante, né? A Gil falou, eu não curto isso, mas que bom que eu tenho uma parceira que faz, porque às vezes é importante a gente delimitar, né, esse território, assim, é bem difícil, mas eu acho que é uma área muito frutífera mesmo, né? Muito profícua. E como todas as áreas da nossa atividade, é uma área que demanda que a gente tenha prazer em fazer, porque se a gente não tem prazer, a gente não consegue. Em todas as aulas abertas que a gente teve até aqui, muito do que foi falado por todo mundo que passou aqui, e que me deu muito prazer em poder ouvir todo mundo, foi essa questão de entender que, olha, eu gosto de fazer isso. A gente teve 2 aulas abertas de eventos e todo mundo que trabalha em eventos falou, eu não gosto de rotina, ou eu gosto dessa adrenalina de passar o que eu passo no meu dia a dia, ou faz parte do meu processo de aprendizagem, do meu processo de trabalho, saber que a gente trabalha com o inesperado. E aí vocês estão trazendo um pouquinho disso, querendo ou não, na fala de vocês, de trabalhar com o inesperado, porque nem sempre o que vocês estão planejando vai ser executado e é possível. A Cris e o Matheus começaram falando, às vezes está tudo certo, e daí o cliente diz, não, mas eu quero passar outra coisa, né? Vamos deixar o que a gente tinha pensado para a semana que vem. E aí quebra um pouco as pernas da gente, mas a gente sempre fala para vocês em sala de aula, né? A Dé está até aqui como prof também, e provavelmente ela também tem o mesmo discurso de falar, a gente não está aqui para ser o protagonista, o cliente é nosso protagonista, a gente tem que se despir das vaidades, tem um cronograma pronto, tem as coisas organizadas, que é muito que a gente fala para vocês, vamos planejar, vamos ter planejamento, vamos pensar nas ações, nos projetos, nos programas. Eu tenho certeza que vocês levam isso na essência de vocês, muito não... Nem sempre fazendo desse jeito, mas o próprio desenho que tu trouxe do teu método, Gil, traz essa essência muito do planejamento mesmo, de pensar nessa regra de relacionamento, nessa jornada do cliente, e isso é muito bacana de ver essa tradução, assim, né, de algo que é muito RP, mas... Posso só responder a Bianca? Claro! Que ela perguntou ali como funciona com os cards, se eles pagam frio e tal. Primeiro que, assim, toda vez que a gente começa uma primeira conversa, a gente sempre diz para o cliente, e isso, né, parece até meio incoerente, mas a gente diz, olha, tu pode fazer tudo, a gente consegue te ensinar a fazer tudo, né, é minha responsabilidade dizer para ele que ele consegue fazer um card, né, mas se ele não quer fazer o card, aí a gente tem um preço bem mais alto, e a gente faz o card, porque eu também, como eu sou capricorniana, eu não tenho medo de cobrar.
Então, isso é bem importante, né? Tem que ter cara de pau para cobrar alto, tá? Se a pessoa vai pedir desconto, é outros 500, né? A gente vai parcelar, vai dar desconto, outros 500. Mas o primeiro valor sempre é importante que seja um pouco mais alto para tu ter uma margem. Porque se tu já bota um valor baixo, não consegue ter margem. E se tu baixar, tu não sobe mais. O cliente que te pagou barato uma vez, ele não vai te pagar caro na segunda. Então, já começa cobrando o valor que tu acha que é justo. Então, a gente sempre diz, olha, para produzir card, na frequência que a gente entende que é importante, né? Porque daí, se a gente vai produzir card, a gente entende que pelo menos 3 por semana, né? Num ritmo e tudo mais, com a pessoa nos passando os conteúdos, enfim. A gente acredita muito na humanização dos conteúdos, então não adianta fazer card se a pessoa realmente não quiser colocar alguma verdade ali, não vai dar certo nada do processo. Então, a gente é bem direto, né? Que a gente pode fazer, tem um outro valor que é justo de acordo com o baita trabalho que vai ter para fazer esses cards, mas na maioria das vezes eles tentam, e assim, a gente literalmente abre o Canva, cria templates juntos, testa junto. Para vocês terem uma ideia, a gente tá com uma cliente que ela não sabia ligar o Note. Ela nunca tinha ligado o Note, gente. Nunca tinha ligado o Note. Então, a gente ensinou tudo. A gente simplesmente digitalizou a empresa. A gente fez cadastro no iFood, a gente fez o WhatsApp Web, a gente, fez tudo. E eles tinham uma pessoa que fazia cards e postava 3 vezes por semana, mas assim, eles não viam os cards direitos, eles não sabiam abrir o Insta, essa pessoa não interagia com as pessoas no Insta, não respondia comentário, e não é isso que a gente acredita. Então a gente disse, olha, a gente consegue te ensinar a fazer cards muito parecidos com esses que tu tá fazendo, e tu coloca a tua verdade ali dentro, e tu cria do que tu acredita, porque ela diz, às vezes eu queria ter um card sobre tal coisa, mas eu falo e ela não faz, porque ela quer fazer daquilo e tal. Então a gente ensinou uma pessoa que nunca tinha ligado o Note a usar o Canva, e ela tá fazendo cards incríveis, ela tá fazendo card animado no Canva, que é difícil, assim. Então, ela tá mandando muito bem, ela adapta o card para story, ela faz vídeo, ela tá fazendo reels, ela tá fazendo tudo, tá dominando muito, e a gente começou no início de outubro a consultoria, sabe? Então, eu acredito muito na autonomia que todo mundo consegue fazer. Mas se chegar um momento que ela fala, olha, guria, você tá me consumindo muito tempo, eu não quero, a gente vai fazer, né? Não tem problema, mas eu entendo que é parte da nossa verdade ser justo com a pessoa e dizer que ela é capaz de fazer e a gente sabe ensinar ela, a gente vai conseguir ensinar. Então, é mais ou menos assim que a gente funciona. Por enquanto, ou o cliente fez, ou a gente fez. Então, ainda não envolvemos Friva para isso. A Bia já interessada aqui nas empresas de vocês, coisa boa. Eu queria poder ficar muito mais com vocês e participar muito mais assim com vocês e a gente trocar muito mais ideias e bater papo, mas a gente já estourou o nosso tempo. Eu queria que cada um deixasse assim uma mensagem final sobre a paixão de vocês, sobre sei lá, o que vocês quiserem deixar de mensagem sobre empreendedorismo e sobre como empreender com comunicação e com RP. Qualquer coisa, os colegas podem olhar ali o chat, ver os arrobas de vocês, o arroba da empresa de vocês e entrar em contato. Eu acho que isso é essencial, assim, os colegas perceberem essa abertura. Então, para fechar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem bem de coração para os colegas que estão aqui ou para quem vai assistir depois essa nossa aula aberta no YouTube, de repente, a gente vai disponibilizar, porque nem sempre as pessoas estão aqui interagindo real time, mas depois elas podem acessar para, enfim, fechar a noite e agradecer muito a presença de todo mundo, agradecer também a professora Nadege, que está aqui espiando a nossa aula, ela falou que deixou os alunos lá trabalhando e está aqui prestigiando vocês, é um prazer. Então, façam aí as suas colocações. Por ordem? Ou... Tanto faz. Acho que fala primeiro o pessoal que falou primeiro. Pode ser. Primeiro que falou primeiro. Tá bem. Vou começar então, já que eu fui a primeira. A gente quer agradecer mesmo, assim, a gente até tá se falando aqui, assim, que é super interessante a gente poder vir aqui contar um pouquinho, assim, do nosso trabalho, mas muito mais poder ouvir, assim, né, até porque a gente também tá super no início de tudo, então, e a gente sabe que tem várias coisas diferentes, mas eu fiquei ouvindo, assim, quantas particularidades, quantas coisas em comum a gente tem
as dificuldades ou com as coisas boas que acontecem, assim, nessa caminhada que é empreender. Então, foi super legal estar aqui mesmo, assim. Acho que tem sido um desafio, a gente sabe que ainda vai ser por um bom tempo, né, esse nosso caminho, assim, nessa questão de empreender com a nossa empresa, que está muito no começo, mas é bem gratificante também, assim, aos poucos a gente vendo resultado, vendo as coisas que a gente pode alcançar, os resultados que a gente consegue alcançar como empresa mesmo e junto com os clientes. Então, enfim, é isso. A gente também está super aberto, assim, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, quiser saber mais um pouquinho, assim, dos nossos processos. Então, né, a gente está bem à disposição também para ajudar nessa parte. Obrigada. As portas estão sempre abertas. Só complementando um pouquinho o que a Cris ali falou, então, eu acho que essa troca que a gente teve aqui hoje, eu acho que é muito importante, muito significativo para nós, para a gente poder também ouvir outras experiências e também contar um pouco da nossa, né? Porque, enfim, a gente sabe que desafios tem de todas as partes. E também queria também deixar para quem está ainda na graduação o quanto a Júlia também comentou a questão de ter experiências diversas durante a faculdade, né? O quanto isso agrega. Eu também fui como eu trabalhei só com eventos desde o meu primeiro semestre, no meu último semestre da faculdade, que eu acabei entrando numa outra área, então acabei vendo outras coisas que eu queria ter visto durante a faculdade, né? Isso foi muito importante e é importante, né? Porque a gente sabe que RP, enfim, tem diferentes áreas que a gente pode seguir. E quem quer empreender, não tenha medo, não espera pela fórmula perfeita ou até talvez pelo planejamento perfeito, que no início ele não vai existir. Então, tu vai sair, às vezes, um pouco mancando, digamos assim, mas aos poucos tu vai se erguendo e se organizando e criando os processos. E assim mesmo, vai ter altos e baixos, mas a vida é assim e é isso aí. Obrigada. Eu vou falar também bem clichê, assim, gente. A gente não sai preparado da faculdade, que nem eu achei que a gente ia sair. E busquem ao máximo experiências, tirem dúvidas, não seja aquele aluno chato que incomoda na aula, tá? Mas sejam aquele aluno curioso que sempre quer saber mais. E quando vem palestra, alguma coisa assim, sempre pergunta. E, ok, é muito bom tu procurar referências, mas não dá para ter a expectativa que vai ser igual e vai ser perfeito para todo mundo, tá? Infelizmente, a vida não é assim, a vida não é um mar de rosas. Ela é feita de altos e baixos, mas o importante é não desistir. E como o colega falou, não fiquem esperando, quando eu fizer tal coisa, eu vou abrir a empresa, porque daí agora vai dar certo. Não, porque daí tu vai achar uma outra desculpa para segurar mais um pouco. Então, dá a cara a tapa, arrisca, é bom, né? É muito bom, não é só tristeza, assim, mas aos pouquinho a gente vai encontrando o rumo certo, vai descobrindo o que cada um gosta mais. Se não der certo também, paciência, vida que segue, vamos tentar outras coisas, talvez tentar empreender em outra coisa, talvez, sei lá, qualquer outra coisa, mas o importante é não desistir, tá bom? Muito obrigada pelo espaço, Poli. Muita saudade de vocês. Nadege, beijo também. E era isso, pessoal. Obrigada. Desculpa qualquer coisa aí. Na tua formatura, que ela exista, né? Ai, não fala da minha formatura. Que tristeza isso, mas tudo bem. Tamo aí. É bom que é história. Nunca mais, sabe? Tipo... Eu não queria ver essa história, vou te falar a verdade, né? Eu queria lá apitar, se incomodar vocês. Mas, enfim, segue a vida. Segue a vida, né? Sim, que nem eu falei, questão, tipo, de tu sempre esperar o momento certo, né? Se eu for ficar esperando, não, eu não tive a minha formatura pomposa, então eu não vou começar. Ou, isso talvez é para eu não fazer. Não, é quando tu quer, quando tu tem vontade e me chamem para palestras motivacionais também, pessoal. Obrigada, Poli. Obrigada. Então, vou encerrar com a minha. A minha dica é fugir das caixinhas que a gente
acaba vendo, assim, tanto de empresa de comunicação, vocês viram agora, acaba que a gente faz algumas coisas parecidas e às vezes parece que são essas as formas que a gente tem de empreender. E na verdade, gente, se vocês querem, sei lá, dar consultoria de legenda no Instagram, isso já é uma empresa, entendeu? A gente não precisa se prender em serviços, em produtos, em caixinhas que a gente vê outras empresas fazendo, porque na verdade a empresa é nossa, a gente cria o que a gente quiser. E vendendo bem, tem gente no mercado para comprar qualquer coisa, então façam o que vocês gostam, né? Se vocês estão fazendo algo que vocês não gostam, simplesmente porque vocês acham que é isso que o mercado quer, na verdade vocês ainda não experimentaram outras coisas, então quando a gente lançou a consultoria também foi tipo, ninguém vai querer, porque as pessoas preferem post pronto, e a gente se surpreendeu de fechar assim, porque na verdade a gente não sabe. Né? Enquanto a gente não oferecer algo para alguém comprar, a gente não consegue saber se aquilo é válido ou não. Então, testem e experimentem coisas que vocês gostam de fazer e não fiquem nessas caixinhas de que para empreender vocês precisam fazer gestão de redes sociais, por exemplo, ou eventos, porque não é só isso. Né? A comunicação é imensa, você pode fazer o que quiser, isso que é incrível. Então, sejam criativos. E encontrem seus espaços. Isso aí. Obrigada, gurias. Obrigada a quem está aqui. Obrigada, Poli. Obrigada pelo convite. Imagina. A porta da Unicinos e do nosso coração está sempre aberta. Com certeza a gente tem sempre um prazer de receber vocês aqui. Agora eu vou ficar com a minha turminha ainda. Nós vamos finalizar a nossa aula. Mas agradeço a quem estava aqui participando e que também estava aqui nos ouvindo. Desejo uma boa noite para todo mundo. E